Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie. Bom, hoje eu vou trazer um tema bem especial, bem polêmico e a minha experiência também, né? Inclusive para poder ajudar outras mães atípicas, ou que estão à procura, ou que estão com medo, independente. Cada um tem o direito de ter o sentimento que quiser. Bom, eu vou contar um pouco toda a minha experiência própria com o meu filho, em questão de escola, seja escola pública, como que funciona a situação em escolas particulares. Ano que vem o Victor vai para a primeira série e a gente sabe que aí vai ser uma outra fase, né, que ele vai passar e a gente espera que dê tudo certo. Mas é isso, pessoal. Pega aí o seu cafezinho, porque tem muita coisa para ser conversada. Bom, pessoal, então, hoje o certo é todas as crianças estarem juntas dentro de uma escola, seja essa criança deficiente e não deficiente. Bom, isso é inclusão. Sim, realmente é inclusão. Sim, realmente eu sou a favor dessa ideia. Só que na prática não funciona assim. Na prática não funciona por quê? Vamos por uma escola pública. Hoje em dia tem a vez. Então, assim, ela é assistente de vida, né? Ali, por exemplo, do Victor escolar. E ela é só uma assistente. Às vezes ela nem entende sobre autismo, às vezes ela não entende sobre a deficiência específica que ela for cuidar. É... Esses dias mesmo eu passei por uma situação em que o Victor, a gente não entendeu, aquela semana ele estava extremamente agitado, estava estranho, desregulou na terapia, desregulou em casa e desregulou na escola também. E aí, ligaram pra mim, falando que o Victor estava extremamente desregulado, tiveram que tirar as crianças da sala de aula. Ele jogou uma garrafa d'água na cabeça da menina, fez um galo. E foi a assistente social, né, que tava falando comigo. E aí ela comentou que vai falar com os pais, assim. E eu fiquei assim, em choque, né? E depois alguma cuidadora foi tentar segurar ele. E ele pegou um brinquedo de madeira que tava próximo e jogou nela. E aí a moça comentou comigo que ela tava lá na secretaria, tava chorando, é, tava em transe ali naquela hora, né, que aconteceu aquilo, em choque. Bom, eu entendo, compreendo até, mas é um pouco complexo, né, assim, pra mim, como mãe, estar numa situação como essa. Porque eu penso assim, desde o começo. Eu já falei na escola, foi muitas reuniões que eu fui, que eu já comentei sobre objetos, né, que para ele pode ser transformado numa arma assim, que sem consentimento dele. Não é que ele quer fazer aquilo, mas ele acaba fazendo aquilo. O Victor tá passando ali por uma adaptação, com medicação, terapia. Ele começou a falar agora, eu digo assim, falar, gente, sair do não verbal. Que a gente pensa assim, fala algumas palavrinhas ali e fala, não, tem que ter um sentido. Então agora a gente tá conseguindo perguntar para ele, Victor, o que você quer? E ele poder falar pra gente. Mas, gente, é muito complexo. Dentro da escola, assim, é, é muito difícil, sabe? Às vezes a gente mesmo não entende, né? Mas o que eu posso dizer de experiência própria pra mim é que, na verdade, acaba sendo uma exclusão que acaba acontecendo. Eu fico pensando, sabe? Essa professora, por exemplo, ali na sala do Victor, com 25 alunos, e aí o menino autista da sala pega e joga a garrafa na cabeça da menina. Essa menina, será que vai querer brincar com ele? Ele já nem quer chegar perto das pessoas. Aí será mesmo que essa menina vai entender, ela vai compreender o que a família dela vai falar? E, na minha opinião, assim, a escola, ela teve o seu erro por... Acabou sendo uma negligência para acontecer esse fato com a menina, né? Que a menina não tinha nada a ver com a situação. Porque o certo é, a criança autista ela tem que estar em vigilância a todo momento. Mas por que não estava? Porque tinha uma professora na sala da aula. E, gente, para pra pensar. Ela pode virar as costas e ele fazer alguma coisa. Só que ela tem, se é 25, então são 24 outras crianças que ela tem para olhar e cuidar. Então é muito difícil a gente parar realmente para pensar, né, na situação. Eu entendo os dois lados. Eu entendo meu lado como mãe, que eu quero meu filho bem, que eu quero que ele... eu vou fazer sempre o melhor por ele. Mas eu também enxergo dentro, hoje em dia, da educação. E vejo como a realidade é. No ano passado, o Victor fez o primeiro ano na EMEI e ele tinha 4 anos na época. Isso, tinha 4 anos. Eu tinha muito medo, não queria colocar ele dentro de escola, sabe, um medo assim absurdo de coisas que eu via.
Teve muita coisa que eu tive que tirar da minha vida, assim, inclusive a área do Instagram, que era muito vídeo de, a criança foi maltratada, aconteceu isso e aquilo, e aquilo começa a mexer com você, começa a mexer com o seu psicológico. Bom, então, quando o Victor fez 4 anos, hoje em dia existe lei, né, em cima, é como se eu estivesse fazendo um abandono ali com a criança, e foi o momento também que eu compreendi, não, vai ser necessário para ele. E não só por mim, não era uma opinião só minha como mãe, né, mas também, assim, a neuropediatra, quando ele teve o diagnóstico, e isso já colocando, assim, né, questões que são os terapeutas em si. O Victor, ele entrou no SER, que é o Centro Especializado em Reabilitação aqui de São Paulo. Ele entrou porque ele nasceu prematuro. Então, desde os, acho que 4 meses dele, ele passa pelo SER. Então, ele ficou lá até 2 anos e pouco. E desde lá, eles já comentavam sobre escola. Não quando ele era muito bebezinho, mas após um ano, assim, já quando eu tava correndo para 2 anos. Quando ele fez 2 anos e 3 meses, ele teve diagnóstico de autismo fechado. E aí a neuro recomendou a escola. A neuro, que na época eu paguei R$ 400 na consulta dela. R$ 400, sim. Ela recomendou que eu colocasse uma escola pública. Porque se eu colocasse numa escola particular, ela disse que diversas mães que entravam dentro da sala dela, às vezes com muita grana, uma escola ótima, e tinha muitos problemas com a criança dentro da escola. Então para pra pensar, né? Se a gente pensa em como assim, né? Escola pública tá melhor do que uma escola particular, que você paga às vezes uma fortuna. E essa fortuna não é todo mundo que tem. Né? É a realidade, assim, é a realidade. Hoje eu pago o convênio pro Victor, é medicação por mês. Então, assim, colocar a escola, colocar às vezes uma outra coisa que eu gostaria que ele fizesse, que seria uma natação, uma ecoterapia, sabe? Outras coisas que eu gostaria também que ele fizesse, mas infelizmente não pode por conta da nossa situação de hoje. Que lógico, hoje é assim, amanhã não será, mas eu fico pensando na realidade, sabe? Das pessoas que recebem um salário mínimo, das pessoas que realmente não têm o que fazer. O Victor hoje faz terapia com qualidade porque tem um convênio. E para quem nem isso consegue, né? Não tem apoio, não tem rede de apoio, não tem nada. Bom, e então o Victor teve uma boa experiência no primeiro ano ali na escola. Teve uma ótima professora, assim, sensacional ela. Tinha uma ligação com o Victor, né? A professora Flávia. Bom, mas chegou no segundo ano, ele já mudou. Ele também teve diversas crises no ano passado. Tinha outra professora, que são sempre duas professoras. Não fica as duas na mesma sala, uma em cada horário. E ele chegou a rasgar a blusa dele uma vez, sabe? Aconteceu, assim, diversas coisas dentro da escola. O Victor nunca quis se enturmar, teve diversas crises. Esse ano começou com desfraude, então tá sendo uma outra questão, né? O desfraude dele que começou desde casa, lógico, mas assim, pra passar pra escola, então volte meia calça com xixi, calça com xixi, calça com xixi. É tanto xixi assim que às vezes você até enlouquece. Agora, se você tem condições de pagar uma escola particular, que você pode fazer ali um acordo para colocar uma psicóloga junto com a criança, uma AT, que é uma assistente terapêutica, que ela vai se especializar ali em questão do método ABA, tudo, para poder cuidar de uma criança autista, aí sim é uma outra questão, né? Então a gente sabe que o suporte pro autismo é tudo. Só que hoje em dia virou dinheiro em cima de dinheiro, dinheiro em cima de dinheiro. É isso que a gente está vivendo, que eu concordo que o neuropediatra ali, ele estudou anos e anos, ele se qualificou, ele tem um currículo imenso ali, e uma hora que você passa com ele, você às vezes vai ter um conhecimento de 10 anos, às vezes, se fosse passar com outros profissionais, por exemplo. Sim, sim, mas eu digo em si o nosso sistema de governo, né? Não digo assim, colocando a culpa em um e culpa em outro, não, mas a ideia principal, né? Então, assim, quem acaba sofrendo nessa história novamente é o pobre. Novamente é o pobre. Então, a gente tem que pensar e repensar sobre isso. Eu sei que hoje não existe mais escolas especializadas, assim, para você colocar crianças com deficiência. Então, as que tem são particulares. Pelo menos aqui na minha região é mais de R$ 6.000. Uma melhorzinha você consegue de 4, 3 mil reais. Mas, assim, tudo que for a mais, você vai ter que pagar por aquilo, né? Então, eu fico pensando, né? Inclusão ou exclusão? O que eles realmente estão querendo fazer? Hoje eu estou vendo a realidade como é. Né? Chegou um momento também que o Victor chegou com hematomas diferentes, que o Victor fez coisas ali com pessoas, de bater, de querer morder, de beliscar. Então é muito complexo, gente, é muito complexo, sabe? Hoje eu consigo entender porque muitas mães lá atrás queriam deixar seus filhos dentro de casa, não queria levar pra escola. Não é porque ela queria fechar dentro de casa, mas é porque é o mundo que a gente vive, é a realidade, né? Será que essas pessoas estão realmente preparadas para receber
essas crianças com autismo, às vezes a gente perde o controle com eles. Então imagine só dentro de uma escola, com várias crianças, pais, né, pessoas ali sem educação que já chega quebrando tudo, às vezes porque o filho é o filho que tá errado na história, mas ele coloca ele como certo. Então é muito complicado, sabe? Muito complicado mesmo o que a gente vive hoje. Eu tento fazer meu melhor para poder dar o melhor pro meu filho, mas eu indico, assim, que observe, veja os sinais. Eu converso muito com o Victor, mesmo às vezes parecendo que ele não tá entendendo, mas eu converso. Eu falo em questão de que não é para tocar em tal parte do corpo dele. Se fizer um. Inclusive, sabe palavras como dodói, dor, ai, várias coisas assim eu fui ensinando para ele. E hoje ele tá evoluindo muito, graças a Deus. Eu espero que até o ano que vem, assim, ele já tenha dado um bom progresso pra ir pra primeira série, porque aí é uma outra questão. E eu tento deixar essa ansiedade pra lá, pra mim não enlouquecer, né, junto com isso. Mas eu tô batalhando muito pra conseguir dar esse futuro pra ele, porque pra mim ele merece. Ele é uma mente brilhante, né, que às vezes vai estar num local ali que não merece ele. Tudo bem que locais bons deveria ser pra todo mundo, mas infelizmente não é a realidade que a gente vive, né? E eu vivo assim, sabendo como é, né? É... Mas eu também vou fazer um vídeo falando sobre direitos e de leis que tem dentro da escola, tá bom? Gente, é isso que eu tenho pra dizer, um pouquinho sobre a minha experiência, um pouquinho do meu pensamento também. Eu digo assim, sabe, eu tive muito medo lá atrás. Hoje eu digo, coloque, vai fazer muito bem. Você vai ver o amor que as crianças têm, sabe? As crianças muitas das vezes são muito melhores que nós adultos. Você vai ver as pessoas fazendo por onde. Você vai ver cuidado, sabe? Não era cativeiro que eu imaginava que era, não, pelo contrário. Eles estão realmente tentando fazer melhor. Mas infelizmente sempre tem a laranja podre no meio, sempre tem uma pessoa que não é por estar ali dentro, é porque a pessoa é ruim. Às vezes pode ser dentro da sua própria casa, pode acontecer algo, uma violência com a criança, não só dentro da escola, né? Mas assim, dê chance, faça. Ele, pra mim, eu vejo assim, foi muito bom. O Victor, ele vai feliz pra escola, né? Então tudo isso eu observo. Se eu visse meu filho reclamando, não querendo de jeito nenhum, surtando, assim, completamente, lógico que eu veria. Veja os sinais, olha o seu filho. Veja o que ele tá querendo dizer com isso. E vai dar tudo certo, gente. Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Tchau.